Oi, 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 alô. Boa noite a todos. Estão me escutando bem? Amém. Vamos mais uma vez. Boa noite a todos. Amém. Sejam todos bem-vindos. Glória a Deus por mais esse momento de podermos estarmos aqui para desfrutar da comunhão e também da palavra do Senhor, de cânticos espirituais, que também é a palavra de Deus sendo expressa em louvores. E aqueles que tiverem seus celulares, que coloquem pelo menos no silencioso, para que você não fique constrangido se alguém ligar para você e você está tentando desligar no meio do culto. E eu convido aqueles que puderem ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Amém? Amém. Oremos. Santíssimo Deus, gracioso Pai, muito obrigado, Senhor, por nos trazer, ó Deus, até aqui para te cultuar, Senhor. A tua palavra diz para conosco, Senhor, que temos que te adorar em espírito e em verdade. Eu te peço, ó Pai, que aqueles que não chegaram aqui ainda e os que não puderam vir, o Senhor sabe dos motivos de cada um, e que os que estão a caminho, que o Senhor possa estar trazendo com segurança para te adorar e te louvar, ó Pai. Eu te peço que abençoe e purifique, Senhor, os louvores e que tudo o que for feito aqui, Senhor, que seja para engrandecer teu santo nome, Senhor. Sabemos que abaixo de ti, ó Pai, somos todos iguais, independente de status ou qualquer outra coisa, Senhor. Que possamos fazer tudo para a tua glória. É assim que eu oro te agradecendo, em nome de Cristo Jesus, o único Salvador, aquele que reina para todo sempre. Amém. Amém. Podem sentar. Vamos louvar ao Senhor. Que todos possam louvar com o coração. Isso agrada ao Senhor.
Amém? Não há nada melhor como um belíssimo louvor para que os visitantes sintam-se à vontade, seja acolhido pela igreja e qualquer coisa é só procurar os irmãos que estão com um ternozinho assim que eles vão lhe ajudar. Amém? Amém? Amém. Temos mais um louvor. Amém? Amém. Eu convido aos amados, aqueles que tiverem com suas Bíblias, que abram lá em Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. E aqueles que for encontrando, quem puder ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 35. Está exposto ali.
Lucas capítulo 12, a partir do verso 35. Amém? Amém. Está escrito: cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier a bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, profere esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor, tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Amém? Oremos. Santíssimo Deus, obrigado, ó Pai, por esta palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a cada dia a confiar mais e mais na Tua palavra, no Senhor. Sabemos que os dias são maus, mas que o Senhor, ó Pai, nos dê força nos momentos difíceis e que possamos vigiar e orar, ó Pai, como a Tua palavra pede para conosco, Senhor. Não sabemos a hora e nem o dia que o Senhor virá, mas é certo que um dia o Senhor virá. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai, eu oro te agradecendo. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Vamos ter mais um momento de louvor. Também temos o privilégio de adorar a Deus, aproveitando esse louvor, dizimando e ofertando. Os visitantes não sintam-se constrangidos. É um dever pessoal de cada um ser fiel com Deus, como Ele é para conosco, nos dando o mantimento e o trabalho e a nossa saúde. Fiquem à vontade. Amém? Pode ficar.
Amém? Amém. Eu convido o irmão Jonathan que ore pelos dízimos e oferta. Pois sabemos, Senhor, que só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória, Pai. Te damos graças, Senhor, por estarmos bem, estarmos com saúde, disposição e principalmente, ó Deus, pelo sacrifício feito na cruz em favor de nós pecadores. Te peço, Pai, que fica aqui conosco, nos encha com a tua presença, ó Deus, com o teu Santo Espírito. Nos faz, ó Deus, te louvar de forma verdadeira, como o Senhor bem diz na tua palavra, que o Senhor busca verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Também, ó Deus, te peço que venha estar moldando o nosso coração, para que possamos, Deus, a cada vez mais amadurecer na fé e parecer mais com o teu Filho Jesus. Te peço também que prepare nossos corações, para que possa receber, ó Deus, mais adiante a tua palavra aqui exposta. E também te peço, Deus, que venha estar usando o mensageiro da noite, que tudo que ele venha dizer, ó Deus, não venha ser opiniões próprias ou filosofias humanas, mas venha ser a tua palavra mais uma vez exposta, Deus, para exortação e ensino para cada um de nós. Então, Deus, eu te agradeço pelos dízimos e as ofertas. Peço que o Senhor venha estar abençoando aqueles que dizimaram, aqueles que ofertaram, bem também, ó Deus, como aqueles que não puderam fazer, porque estão desempregados, estão sem trabalho. E te peço, Senhor, que venha estar dando oportunidades de emprego, para que esses possam, sim, poder trabalhar, fazer seu sustento de casa, Deus, e também poder contribuir com a tua obra. Então, Senhor, é assim que eu oro, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Vamos ter um especial, mais um especial, né? Que todos os louvores são especiais. A palavra, a adoração.
que toca na alma, não é nem na sua carne, não, é na alma mesmo, no sentimento do coração, é o louvor feito com o coração da palavra de Deus, isso é gratificante e belíssimo. Às vezes você vem para uma pregação, para um culto, você guarda um louvor, mas não guarda a palavra que foi ministrada. E às vezes você se converte com o louvor, mas não com o que foi falado, o que foi pregado. E sabendo que é também a palavra de Deus, bem elaborada e bem feita, uma palavra belíssima para tocar na alma mesmo da igreja. Amém? Amém. Eu convido agora, vai ter escolinha para as crianças? Vai? De 3 até 7 anos. Eu convido as crianças que têm de 3 a 7 anos. Agora vai ser o momento culto infantil, né? Boa noite, irmãos. Graça e paz. Hoje, como todos comemoram, né, o Dia das Crianças, a gente quer parabenizar todas elas. Que Deus abençoe. Nós estamos com um número pequeno, mas nós temos bem um número maior de crianças. Que Deus possa ajudar eles a crescer no caminho do Senhor. E também aos pais que possam educar seus filhos no caminho em que devem andar, como a própria palavra de Deus nos ensina. E também, no próximo sábado, eu peço oração aos irmãos, a gente vai estar tendo um momento com as crianças aqui, a partir das 3h30 da tarde, peço aos pais que tragam suas crianças, né, para a gente junto ter esse momento de ensinamento e também de descontração com as nossas crianças da EBD, tá certo? E também, assim, deixo, né, assim, aos pais ou algum irmão que tiver o desejo de compartilhar conosco nesse momento, que possa, assim, doar alguma coisa, ou pirulito, pipoca, alguma coisa que criança gosta, certo? Então, fiquem à vontade, se sentir o desejo, nos procure, né? As professoras da EBD, eu coloque lá no grupo da nossa igreja, e desde já agradecemos e orem por esse momento, tá bom? Então, uma boa noite e que Deus ajude a nos ter um culto abençoado, que o Senhor possa usar grandemente o pastor e que possamos sair daqui com a palavra em nossos corações. Deus abençoe a todos. Amém. Vamos orar pelas crianças e principalmente pelas professoras. Oremos. Santíssimo Deus, eu te peço, ó Pai, que olhe, ó Deus, por estas crianças. Sabemos, ó Pai, que o mundo é maligno, tem muitos atrativos para tirar, ó Deus, o foco da Tua palavra, dos Teus caminhos, Senhor. Sabemos que hoje em dia não é fácil, mas que o Senhor nos ajude, ó Pai, como líderes de cada casa, de cada família, Senhor, sabendo que isso não é um dever da igreja, e sim, ó Pai, de cada pai e mãe, mostrar ao Teu filho como se deve andar, como a Tua palavra diz e nos ensina, para que possamos passar para cada criança, Senhor. E sim, ó Deus, a igreja é um reforço daquilo que, ó Deus, passamos em nossos lares para ela, Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa cada dia mais nos ajudar, nos dar sabedoria, sabendo que ao pedir sabedoria vem desafios, mas que o Senhor possa, ó Deus, nos ajudar a passar por esses desafios, ensinando a Tua palavra e também, ó Deus, tentando inculcá-la na mente de cada um, ó Pai. Também te peço pelas professoras, que o Senhor possa instruí-lo cada dia mais, para que possam, Deus, passar aquilo que aprenderam e que também, ó Deus, vão
passar para elas. É assim que eu oro e já te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Podem sair. Eu já convido o pastor Pedro, que vai dar continuidade. Graça e paz, amados irmãos. Sejam bem-vindos. É bom encontrar vocês assim animados, né? Que alegria podermos estar juntos nesta noite para estudarmos a palavra do Senhor. É um desafio sempre alegre, que a gente venha aproveitar e aproveitar muito o momento que Deus nos está dando esta noite. Irmãos, queremos dar as boas-vindas quem nos visita. Você é muito bem-vindo em nosso meio, portas abertas, coração também cheio de alegria a receber você aqui conosco, né? E é muito bom a gente poder receber você aqui nesta casa. Só um minutinho aqui para detalhes técnicos, tá bom? Para que a gente possa seguir com o estudo da palavra de Deus nesta noite. Irmãos, nós temos sido abençoados no livro de Lucas, no capítulo 12, temos discorrido sobre esse capítulo. Já faz algum tempo, desde o ano passado, que nós temos procurado a trabalhar encontros com Jesus segundo os evangelhos. E tem sido para nós muito edificante. Ótimo, já está ok. E hoje nós queremos concluir esse capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Você que está aqui conosco, que possivelmente, né, tem alguns que não têm acompanhado, então a gente vai fazer um breve resumo do que nós vimos nesse capítulo 12 de Lucas. Nós temos um tema geral, esse capítulo, cuidado, perigo à frente. Irmãos, isso é muito pertinente à vida cristã. Não só a vida cristã, mas, na realidade, a vida como um todo. É inevitável a gente ser envolvido pela correria, pelas ocupações, pelas preocupações. Isso é natural no mundo que nós vivemos hoje. E, como crentes, talvez tenha alguns aqui, não sei, que ainda possam não ter tomado a decisão para Jesus. Serve também para que você possa tomar como alerta para você. Então, o capítulo 12, Jesus ele trata com os discípulos, preparando os corações dos discípulos para que eles possam responder às questões que eles enfrentariam, de modo a não vacilar e não serem, conduzidos a um caminho que não fosse a vontade de Deus. E note uma coisa, que o coração ele é a base de toda essa intenção. E perigo à frente nós passamos a tratar, porque Jesus vai tratar com pecados ou com deslizes que acontecem no coração da gente. Gostaria de, antes de dar continuidade, lembrar os irmãos, eu mencionar para os irmãos, alguns estão aqui, outros não, que ontem nós tivemos na congregação lá em Aroeiras e foi uma bênção, foi muito bom. Aniversário de 15 anos daquela congregação e tivemos lá um momento com aquela congregação, estava muito frio, e eu falei para os irmãos, vão agasalhados, e teve alguns que não confiaram no que eu falei e sentiram que é realmente frio. Mas foi muito bom, muito edificante. Pois bem, então, para que os irmãos possam se situar, guarda o teu coração. Jesus já havia falado que guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, está escrito em Provérbios, lá
Em Provérbios tem essa palavra, e Jesus diz que é do coração que procede o que o que contamina o homem. Então, dividindo o capítulo 12 de Lucas, nós já estudamos, guarda o teu coração, mas aí você vai dizer, mas contra o quê? Aí está aí para você, olha, versículo 1 a 12, contra o perigo da hipocrisia, ou seja, da falsidade. Tem muita gente prestando culto falso a Deus, né? Falsos adoradores, como também tem falsos ministros. É incrível notar que a gente vive uma seleção, tem como a gente fazer uma seleção de falsos ministros, também falsos adoradores, pessoas hipócritas, que Jesus adverte aos discípulos, olha, tem cuidado, guarda-te do fermento do fariseu, que é a hipocrisia. Do versículo 13 ao 21, nós também já desenvolvemos, tenha cuidado, guarda o teu coração contra o perigo da avareza. É interessante observar que a riqueza, no Evangelho de Lucas e também em Mateus, ele é apresentado como um Deus. A riqueza é apresentado como Deus, e a pessoa que ama esse Deus não pode amar o Senhor. Então, ele vai, mais uma vez, levantar essa placa de tenha cuidado com esse perigo. Do versículo 22 ao 34, ele, mais uma vez, ele vai enfatizar uma coisa que atinge hoje um percentual da população enorme. Tenha cuidado com o perigo das inquietações, guarda o teu coração contra esse perigo das inquietações. Quem não se preocupa daqueles que estão aqui nessa noite? Quem não se preocupa com nada? Bom, ninguém tem coragem de levantar a mão, porque todos se preocupam. Se preocupar em um nível equilibrado é normal, irmãos, mas quando as coisas descambam para a inquietação, perder o sono, perder o apetite, perder o bom humor, então você está com problemas. Tenha cuidado, se guarda disso, se protege disso, porque isso aí vai afetar a tua fé, isso aí vai desviar você, em vez de você confiar em Deus, você vai confiar na força do seu braço e, consequentemente, você deixa de cultuar a Deus. Por quê? Porque ele impede, exaure as suas forças físicas e leva você a se afastar da fé em Deus. Muita gente chega assim, mas pastor, eu já não estou conseguindo nem orar. Muito bem, as inquietações fazem isso. Mas eu não estou conseguindo nem ler a Bíblia. Fazem isso também. Aí você se afasta da comunhão, consequentemente você se afasta da fé, e isso é um grande mal, e Jesus vai dizer, tenha cuidado com esse perigo, e o perigo do século que está acometendo muita gente. E é impressionante notar, irmãos, que os consultórios estão cheios das pessoas com esse mal. Então, te guarda contra esse perigo. E no domingo anterior, nós observamos, do versículo 35 a 53, tenha cuidado, guarda o teu coração contra o perigo da displicência. A displicência também é um mal que acomete muita gente. Ou seja, aquela pessoa que fica desleixado, não tem mais compromisso nenhum, deixa as coisas de lado e, consequentemente, o Senhor vai dizer, isso também é um mal, é um perigo, se torna um pecado. Por quê? Porque você passa a negligenciar aquilo, uma atribuição que foi dada a você. E essa displicência, ele deu 3 conselhos pelo qual tem como a gente evitar. Como é que a gente evita a displicência? Como é que a gente se guarda, se protege desse mal? Ele dá 3 conselhos. O primeiro dele é vivendo sob vigilância contínua. Está do versículo 35 ao 40. Por meio dessa vigilância você se resguarda. O outro conselho que ele diz é por meio do serviço regular, daquele serviço prestado a Deus regularmente. Eu não vou à igreja um dia por semana, eu estou sempre na presença de Deus, trabalhando no meu trabalho secular, mas eu estou cultuando a Deus na minha mente, eu estou conectado a Deus. Onde eu for, se eu estou caminhando, eu vou cuidar da saúde, eu estou caminhando, mas eu estou orando a Deus no meu espírito, eu estou sempre em contato com meu Deus, Ele está comigo. Então, irmãos, vigilância contínua, serviço regular. Esse serviço regular, irmãos, ele produz uma coisa chamada caráter, conduta, ele faz com que a gente possa caminhar diligentemente e persistentemente trabalhando para o Senhor. Ou seja, não há esmorecimento. Não há esmorecimento para aquele crente, aquele irmão que é comprometido. Displicência, tenha
tenha cuidado com esse negócio, tá bom? E o terceiro conselho que ele diz é o seguinte: estejam preparados, combatendo pela fé. Irmãos, nota uma coisa, que quando você está, digamos, quando você sente um determinado perigo se aproximando, o que é que você faz? Você relaxa. Estou certo ou errado? Não, gente, você fica alerta, você fica, ativo. O que é que o que é que Jesus diz no livro de Lucas? Ele diz: estejam preparados, porque a vida cristã é um combate. Você precisa estar atento aos perigos que tentam se aproximar de você. Você precisa estar alerta. Por quê? Porque a sua vida é preciosa. Então, vigiando, trabalhando e aguardando a Deus. E como é que ele diz? Como é que você pode ter esses ingredientes na sua vida? Ele diz: esteja atento à volta de Jesus, que virá como ladrão, e por meio dessa percepção, sua vida tem progresso. Anteriormente nós vimos esses assuntos. É interessante, irmão, que o recorte de hoje, nós podemos observar algo já diferente. Foi o que o irmão leu, do versículo 35 ao 48. E hoje nós vamos ver o recorte do 54 ao 59. E peço a Deus que nos ajude para que a gente possa, junto com vocês, trazer mais um conselho pelo qual você pode ter a sua vida guardada, protegida no amor e na obediência ao Senhor. Toda a multidão, ou podemos dizer que nesses 4 aspectos aqui, Jesus ele foca os seus discípulos. No quinto, ele já vira para todos, a multidão que o cercava. Ele se vira para a multidão e ele vai falar da importância do conhecimento espiritual, digamos assim, da iniciativa, do propósito de você crescer espiritualmente. É uma exortação muito importante, ora visto que tudo nos dias de hoje tem ocupado o nosso tempo, as nossas forças, nossas energias, e a gente muitas vezes lê cada vez menos a Bíblia, a gente tem menos tempo para a comunhão, a gente tem menos tempo e energia para a oração, e quando a gente vai orar, a gente está totalmente esgotado, e o Senhor me abençoe, muito obrigado pelo dia de hoje, e pá, acabou, gente. Então, no tempo corrido que a gente vive, de muita intensidade, de muita correria, nós precisamos ter esse alerta. É uma exortação, por quê? Porque, na verdade, a nossa intenção é trazer um encorajamento para os irmãos. Por quê? Porque eu entendo, irmãos, que a vida está corrida. Eu entendo que as coisas não estão fáceis, tumultuadas demais. Mas vamos nos encorajar. E essa exortação tem como propósito atender ou despertar para uma realidade onde a vida espiritual, ela deve, digamos, ocupar um espaço maior do que tem ocupado. E que esses recursos espirituais do conhecimento, daquilo que ele vai apresentar aqui, tanto é possível como é muito superior aos recursos que a gente pode ter na vida secular. Na vida normal, nas coisas naturais. Nós notamos, irmãos, que é um reino eterno, com vida plena, cheio da graça e na presença do rei. Isso é prometido por ele. E a gente ainda não chegou no texto. Jesus, ele censura a multidão pela sua incapacidade de identificar os sinais do Messias. Presta atenção nisso aqui. A censura de Jesus diz respeito à falta de condição dos próprios religiosos que o cercavam, de identificar aquilo que ele falava, ensinava, no caso, e também das obras que ele fazia. Então, Jesus vai falar dessa incapacidade, de onde vem o nosso tema de hoje. Eu gostaria que vocês recebessem esse tema com sensibilidade, porque o tema é um pouco forte. O tema de hoje é: guarda o teu coração, cuidado com o perigo da estupidez. Guarda o teu coração, tenha cuidado com esse perigo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que esse perigo é também um pecado para aqueles que são tomados por eles. Agora, a pergunta que nós devemos pensar, tem aí o texto, e antes da pergunta nós vamos ler o texto, tá bom?
Então, vamos chegar às nossas Bíblias, no livro de Lucas 12. O texto é pequeno nesta noite, mas importantíssimo para nós, que diz assim, versículos 54 a 59, nós lemos assim: disse também às multidões, note, Jesus tira o olhar dos discípulos e agora ele olha um panorama geral, porque ele estava cercado, e diz assim: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época. É porque não julgais, e porque não julgais também por vós mesmos o que é justo. Quando fores com teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Irmãos, cuidado com o perigo da estupidez. Fiquei perguntando aos irmãos, perguntei para Joabe, perguntei para o irmão Vicente, irmãos, fala uma palavra sinônima aí para estupidez. E a gente começou a conversar e saiu procurando uma palavra sinônima. Eu digo, eu vou procurar uma palavra mais sutil. Mas, irmãos, eu não encontrei uma palavra mais sutil, não. Então tem que ser essa mesmo. Então, eu peço a vocês que entenda, por favor. Agora, a pergunta. Mas o que é ser estúpido, gente? Se a sua esposa chegar para você, você é um estúpido. Que não aconteça, mas digamos que aconteça. Então, o que é estupidez? Bom, eu resolvi colocar para vocês aí o que significa. Então, vocês não vão poder me julgar, tá bom? Significa característica de quem é ignorante, insensível, grosseiro. Comportamento excessivo de alguém, incivilidade, falta de cortesia, ignorância que afasta as pessoas, asneira, ausência de discernimento, falta de inteligência, insensibilidade, desprovido de sensibilidade no tratar com outros. Bom, aí estão alguns significados dessa palavra. Então, quando nós olhamos aqui esses significados, note que na verdade, a ausência, eu gosto bastante, ou encaixa bastante aqui, quando nós notamos que trata da ignorância que afasta as pessoas, né? A ausência de discernimento. E é isso aqui que Jesus trata. Jesus olha para a multidão e diz: vocês conseguem interpretar os sinais dos tempos, do céu e da terra, mas vocês não estão conseguindo identificar nada espiritualmente. Vocês conseguem fazer a leitura das coisas que estão acontecendo, mas falta a vocês discernir as coisas. Vocês estão sendo tolos, ignorantes, estúpidos. Era isso que Jesus estava aqui tratando. Note que, por meio de duas ilustrações, Jesus alerta a multidão quanto à importância do discernimento e da diligência. Já falei para vocês os dois tópicos de nossa mensagem: discernimento e também diligência. Então é isso que Jesus trata nesse texto aqui. A importância de ter de discernir os acontecimentos, e a importância de você permanecer coerente, de você avaliar e diligentemente você poder proceder. Note uma coisa, que a gente está vivendo um desleixo espiritual muito grande no mundo, gente. Não é no Brasil, não é a igreja brasileira, não, mas a questão da espiritualidade, da vida com Deus de verdade, está um caos no mundo, um caos.
Estava vendo um pastor muito conhecido, que vocês sabem muito bem quem é, e ele disse: eu não vou mais pregar lá naquelas igrejas lá daquele país, porque quando eu cheguei lá que assumi o púlpito, chegou o irmão e disse: pastor, o senhor só tem 30 minutos, o senhor tem 30 minutos. Ele disse: eu prego mensagem de 1 hora. E eu fiquei totalmente constrangido de desenvolver a mensagem de Deus em 30 minutos, enquanto que o louvor tem 1h40. E ele disse: meu Deus, as coisas estão ficando piores. Meus irmãos, o conselho de Jesus, ele é pertinente para o nosso tempo. Mesmo aquele, note, a atenção dele, ele volta-se para a multidão, e ele joga na cara da multidão a ausência de discernimento. Primeiro ele usa as condições do tempo, e depois ele vai falar de uma questão de demanda judicial. Então, vamos para o primeiro tópico de nossa mensagem de hoje, a importância do discernimento. Veja o que é que ele diz, versículos 54 a 57. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época. E por que não julgais também por vós mesmo o que é justo? Então note que Jesus aqui, ele diz: vocês não conseguem entender o que está acontecendo agora, vocês não conseguem identificar o que eu falo para vocês, o que eu demonstro com minhas obras, vocês não conseguem entender isso. Mas vocês conseguem olhar para o poente e discernir o que está acontecendo no céu. Vocês conseguem olhar para a terra e discernir o que está acontecendo, mas vocês não têm discernimento algum. Então isso é um grande problema, é um grande mal. Agora, irmãos, quando se fala de discernir, biblicamente, traz a ideia da capacidade de saber a diferença. A capacidade de se perceber com clareza, de julgar as coisas corretamente e, ao mesmo tempo, de explicá-las. No dicionário normal, significa aptidão para avaliar algo com sensatez e clareza, bom senso, capacidade para perceber a diferença entre o certo e o errado, a capacidade de fazer um justo juízo. E é isso que Jesus está dizendo: vocês são incapazes de entender o que está acontecendo aqui. E é por isso que os fariseus hipócritas, ele diz para os discípulos: se guardem da hipocrisia deles. E é por isso que ele diz para os irmãos: cuidado com as inquietações, cuidado com o amor desviado, o amor que é transferido de Deus para qualquer outra coisa. Tem crente amando tudo, irmãos, menos amando a Deus. Então é isso que Jesus adverte. Cuidado com a preguiça, que ele trata como desleixo, que foi a segunda mensagem. E agora ele vai dizer: vocês não conseguem fazer a leitura correta, vocês não têm discernimento espiritual para entender o que está acontecendo. Também significa destreza para entender algo com grande facilidade, perspicácia para compreender. São pessoas experientes quando fala de alguém que tem discernimento. Chegar para alguém: você compreende, você tem discernimento, você consegue avaliar o que está acontecendo. Significa também alguém que é exercitado na palavra de Deus para entender as coisas espirituais. Eu quero apresentar para vocês alguns significados bíblicos, alguns textos bíblicos que nos traz algumas informações importantes sobre esse assunto. Hebreus 5,14, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Note que alguém que tem discernimento é alguém que tem a prática da palavra em sua vida. É alguém que pela razão do costume,
Essa frase, a razão do costume, significa dizer que faz da palavra o seu modo de agir em todo momento. Ele está constantemente praticando aquilo. É interessante quando você vai no carro dirigindo, temos muitos irmãos e irmãs aqui que dirigem, apareceu um gatinho na frente, o que é que você faz? Acelera o carro, não é verdade? Você freia, você planeja a distância, você pensa, eita, vou ter que frear. É assim? Como é que você faz? Você apenas freia, você nem pensa. Por quê? Porque pelo costume cotidiano, aquilo se torna parte. Você não pensa, você não calcula, você apenas vai com o pé no freio. O que é que nós notamos o escritor de Hebreus dizendo? Os perfeitos são aqueles que exercem, né, constantemente, eles praticam constantemente, faz parte do seu costume, eles são exercitados, são pessoas capazes de entender, de discernir e de pensar nas coisas espirituais, fazendo o devido julgamento. E ele diz, tanto do bem como do mal. Quando nós olhamos também para o segundo texto que nós apresentamos aí para vocês, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Veja, discernir, se nós tivéssemos feito a montagem, a gente não fez. Mas se nós tivéssemos feito a montagem aqui, seria, pegar o primeiro versículo de Hebreus 5,14, aí diz o seguinte, exercitados para discernir tanto o bem como o mal, né? Aí vai dizer, pela palavra de Deus. Ou seja, alguém que faz da palavra de Deus realmente a sua fonte de discernir, de pensar, de raciocinar, ou seja, aquela aptidão para avaliar algo com equilíbrio, com clareza, é aquela pessoa que tem bom senso para separar o joio do trigo, o que é bom daquilo que é mal, como diz aí o versículo de Hebreus 5,14, e ele diz que essa pessoa que tem essa palavra dominando o seu discernir, a sua capacidade de compreensão, ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela exerce na pessoa essa capacidade de selecionar ou de dividir coisas indivisíveis, juntas e medulas. É impressionante notar que é algo muito significativo. Tudo seria diferente. O que eu estou querendo dizer aqui para os irmãos, e o que Jesus tem em mente aqui, é que ele apresenta para aqueles homens que tudo seria bem diferente se as pessoas daquela época, como se as pessoas de nossa época, elas analisassem as coisas espirituais, assim como fazem com as coisas naturais. Mas nota uma coisa, que nós somos muito diligentes quando nós pensamos, né? Nós agimos com muito pensar, com muito planejamento quando nós vamos fazer nossos negócios. Vamos trocar o carro, vamos reformar a casa, vamos fazer isso. Nós avaliamos com muito empenho, mas o que Jesus diz, por que vocês não fazem isso nas questões espirituais? Os sinais de uma tempestade chegando era notada no modo como sopravam os ventos, no modo da textura das nuvens, e é isso que Jesus diz para eles, vocês são capazes de entender esses sinais, de definir que está vindo uma grande tempestade, no entanto, vocês são incapazes de entender o julgamento de Deus que estava sobre eles. É impressionante isso. Observavam os astros a fim de obterem informações a respeito desses acontecimentos. Para eles, a descendência abraâmica, o conhecimento da lei garantia já a plena liberdade. Eram incapazes de entender a palavra de Cristo, com isso, eles resistiam à vontade de Deus. Mas, irmãos, é impressionante como Jesus diz lá em João, no capítulo 8, no versículo 43,
por que não entendeis a minha linguagem? Jesus diz lá. Aí ele vai e completa, por não poderes ouvir a minha palavra. Eles eram incapazes de ouvir a palavra de Deus, aquilo que Jesus falava para eles. E é isso que Jesus explica, mas a multidão se negava a ouvir a verdade, se negava a entender seus ensinos, eles não buscavam avaliar os sinais que ele demonstrou a fim de se arrependerem. Os líderes religiosos deveriam identificar os sinais, porém, isso não acontecia. Notamos que esse é um dos grandes erros que encontramos na história. Desviaram-se do caminho, prejudicando com isso todo o povo naquela época. Veja o que é que diz 1 Coríntios 2, versículo 14 a 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, aqui vai fazer a distinção. O homem natural não compreende, né? E ele é incapaz de discernir, e ele vê a palavra de Deus como algo louco, incapaz de absorver. Mas ele vai e faz o contraponto e diz, mas o que é espiritual, nós poderíamos dizer, mas o homem espiritual discerne bem tudo. Então você veja, em que categoria se encontra a pessoa? Em que categoria? Não estamos falando aqui, inclusive, hoje de manhã foi uma escola bíblica maravilhosa, tivemos um privilégio de partilhar, foi uma das melhores que eu assisti no livro de Atos, mas que muitas pessoas se fiam à vida espiritual no levantar de mão. Eu levantei a minha mão, agora eu já sou crente. E pronto. Tem pessoas que, não, eu levantei a mão e eu estou no rol de membro da Igreja Batista Regular de Queimadas. Eu já vou para o céu. Mas só que as pessoas do caminho, eles não têm isso em mente. As pessoas do caminho são pessoas que trilham, eles andam em uma trilha. A ideia é que é uma jornada. Não é um levantar de mão, mas uma jornada. Se nós olharmos, assim, digamos que você acorde de manhã, você vai dormir, acorda de manhã, olha no espelho e diz assim, com quem é que eu estou andando? Quem é que está andando comigo? Aonde é que eu vou chegar nesse trajeto de vida, de comportamento que eu estou desenvolvendo? Aonde é que eu vou chegar? Então você nota que o que nós temos aqui, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, mas ele diz, mas o homem espiritual entende. Ele não apenas entende, mas ele é impulsionado pelo amor de Deus a seguir. Não é pela obrigatoriedade, é porque a igreja exige, não é porque a lei da igreja não, é porque ele ama seu Senhor. É porque ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele segue uma trajetória, ele segue o caminho. Então, que você possa pensar e avaliar a sua vida. Exorto a você a discernir como é que está a tua vida com Deus. É você que faz essa análise, não sou eu. É você e Deus, e ninguém mais. Como é que você está caminhando? Como é que você está seguindo? Isso requer discernimento espiritual, irmãos. É a característica do crente. Ele tem a capacidade de analisar tudo e reter um bem. Ele é capacitado para isso. Então, o homem espiritual, ele discerne bem, e note isso, tudo. É fantástico o que diz a palavra de Deus. E de ninguém é discernido. As pessoas não entendem o crente. O mundo não entende o crente. Como que vai entender? A pessoa entra para uma sala de cirurgia, vão abrir o coração do cara, o cara entra sorrindo e diz lá, venham cá, pessoal, vamos orar. Tem muita gente orando por vocês. Eu estou muito feliz de Deus ter colocado vocês para cuidar do meu coração. Por quê? Isso é loucura. As pessoas não conseguem discernir. Mas ele diz uma frase que faz toda a diferença no versículo 16.
Que ele diz assim, olha só, o final ele diz, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-los? Aí diz assim, ó, mas nós temos uma mente diferente. A nossa mente foi adulterada. A mente do crente, ela é alterada, meu irmão. Ela é diferente. Houve uma mudança extraordinária. Nós temos a capacidade de Deus para discernir. Isso é muito, muito interessante. Então, lembre-se disso. Na primeira parte aqui, Jesus vai usar essa figura para dizer para a multidão: vocês são incapazes de discernir coisas espirituais. Vocês entendem o mundo, vocês entendem o tempo, os sinais, se vai chover ou se não vai chover, mas vocês entendem tudo isso. Mas espiritualmente vocês são cegos, mortos, incapazes. Essa é a grande verdade. E chegamos ao nosso último tópico da mensagem, versículos 58 e 59, que diz: quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então Jesus diz que o conselho, que nós devemos viver desenvolvendo a vida com diligência. Além de discernir, sejam diligentes. É interessante que dá para lembrar, né? Discernimento e diligência na vida cristã é essencial para que possamos desenvolver nossa caminhada. Quando nós falamos de diligência, irmão, nós estamos falando de zelo, cuidado e aplicação na realização de algo. A ideia, na verdade, é que a gente possa viver aplicado às verdades espirituais. Nós possamos viver com todo cuidado aquilo que recebemos de Deus para a nossa vida. Com todo cuidado. É por isso que a dona de casa, que tem essa vida desenvolvida com diligência, a sua vida cristã, é aquela lá de Provérbio que diz que a mulher sábia edifica a sua casa. É aquele homem que vive, né, como diz lá em Pedro, capítulo 3, versículo 7, vive a vida comum do lar com discernimento, compreendendo a esposa como vaso mais frágil, mas não diz mais fraco. Mas, note, irmãos, é viver com diligência, é ter a alta capacidade de desenvolver sua vida no trato com diligência. Significa também, irmãos, desenvolver uma capacidade que nós chamamos de velocidade no modo de fazer algo. Ou seja, é aquela pessoa que, quando tem uma atividade a ser realizada, ela se entrega totalmente e faz com habilidade e agilidade. É muito diferente. Significa presteza, alguém que trabalha com afinco e com muita percepção. Cuidados, significa métodos de providência, aquela situação que merecia a sua atenção, você se envolve e você dá conta. Irmãos, nesse exemplo aqui, Jesus diz que as pessoas fazem tudo para não irem para a cadeia. Digamos que você tem algum perigo de ir para a cadeia, você se envolve diligentemente para se livrar. Tenho uma pergunta para vocês. Quantos de vocês se empenhariam com toda a diligência para não irem para o inferno? Vamos fazer diferente, vamos fazer as duas perguntas. A primeira seria: você soube, você foi informado que saiu um mandado de busca, de prisão, né? Um mandado de prisão para você, a guarnição está em campo para prender você, você foi informado antes. O que você faria para não ir preso? Você tomaria alguma providência ou você esperaria chegar para... Pois bem,
O que Jesus está falando aqui nesse versículo é que, nota bem, que ele diz assim, ó, quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te, ou seja, seja diligente, tá certo? Para te livrares desse adversário no caminho. Aqui ele para, tá certo? Ele diz assim, se tu tem um adversário contra ti, faz as pazes, arruma o problema enquanto tu está com ele, resolve o problema, antes que chegue à justiça, antes que chegue aos tribunais. Então ele diz isso aqui. Aí ele diz, continua dizendo no versículo 58, né? Depois que ele diz, esforça-te para te livrar do teu adversário no caminho, ele diz, para que não suceda que ele te arraste ao juiz. E o juiz te entregue ao oficial, ou ao meirinho, e o meirinho te recolha à prisão. Então, se eu tenho um problema com o irmão, vem cá, irmão, vamos resolver esse negócio aqui, vamos sentar, vamos conversar, como é que a gente resolve isso aqui? Isso é diligência. Jesus diz, esforça-te, faz as pazes, ajeita tudo, antes que chegue aos tribunais. Imagine, agora, o que você faria com toda a diligência para que você não chegue ao inferno? O que você faria? É isso que Jesus está comparando. Ele diz o seguinte, que ele apresenta aqui, quanto conhecimento e sabedoria eles receberiam a respeito, né, de que eles atentassem para o que Jesus estava ensinando. Imagine como seria diferente. Hoje, nós notamos no nosso país quantos problemas judiciais existem. Mas note como seria diferente se os nossos magistrados, advogados, eles mergulhassem nas Escrituras. Como seria o juízo que eles profeririam nas sentenças? Quanto conhecimento eles receberiam? Quanto respeito também eles teriam? A nação, aqui, quando Jesus está falando, ele está falando para os judeus. E quando ele fala isso, nós notamos que a nação escolhida, ela estava a caminho do julgamento diante do Supremo Juiz. Irmãos, o que Jesus está dizendo aqui para os judeus, vocês não entenderam que vocês estão caminhando para o juízo, e o juízo diante do Supremo Juiz, vocês ainda não entenderam? É tempo de vocês fazerem as pazes. É tempo de vocês corrigirem, ajustarem a vida de vocês para o caminho. Para que vocês não cheguem diante do juiz, porque o juiz tem que proferir a sentença. Meu irmão, quando eu estudando esse assunto, chega, me arrepiei. É isso que Jesus está dizendo aqui. Vocês estão a caminho de serem julgados pelo Supremo Juiz. Mas, irmãos, eles não se preocupavam nem um pouco. Eles não procuraram uma solução para os problemas que os afastava de Deus. Não, mas eu sou judeu, eu sou descendência de Abraão. Isso era o bastante. Nós temos a lei de Moisés. Era isso que eles tinham em mente. E por isso rejeitavam aquele que poderia trazer paz. Lembra quando diz, agora nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso que está acontecendo nesse episódio aqui. Eles não tiveram preocupação e por isso eles provocam essa reação em Jesus. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos, debaixo das asas, e não quiseste. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta. E em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Irmãos, eu separei algumas frases que diz, quantas vezes eu quis ajuntar vocês. Então assim, quantas oportunidades o Senhor dá, quantos momentos o Senhor tem tido na nossa vida, a gente precisa pensar. Ele diz
que queria juntar debaixo de suas asas, ou seja, debaixo do seu amor, podemos dizer assim, no ciclo de proteção mais chegado. Imagina o que é isso. A vossa casa será deixada deserta. É isso que aguarda estes que rejeitam. Então, a destruição se abateria sobre Jerusalém, o templo também aconteceria de ser destruído, mas Jesus nada podia fazer em relação a isso. Por quê? Porque eles não tinham diligência, eles não tinham discernimento, eles não estavam preocupados com isso. A preocupação era guardar aquilo que eles tinham. Mas isso, irmãos, é um grande perigo. O povo não se arrependia de seus pecados, não ajustava as exigências da sua vida com Deus, e com isso os problemas continuavam. Muitos de nós, muitas vezes, alguns levantam as mãos, mas não ajustam suas vidas com Deus. Se conformam com simplesmente uma decisão sem andar no caminho. E isso é um grande mal. Para a gente encerrar, chegamos à conclusão. Como aplicar, irmãos, esses exemplos para nós hoje? Seria a pergunta. Como a gente viu aqui essa história de Lucas, capítulo 12, no final, Jesus tratando com os judeus, com a multidão que os cercava, com seus discípulos também. Mas gostaria de pensar com vocês, que forma prática a gente poderia desenvolver para nós especificamente. Então, eu vou citar duas situações possíveis, tá bom? A primeira delas, se você perceber que há uma tempestade se formando no horizonte, você iria se preparar para se proteger de eventuais danos? Essa é a primeira pergunta. Você sabe, né? A gente tem nosso lugar, nossa habitação e tudo mais. Você olha para o horizonte e tem certeza que está vindo uma tempestade. Uma tempestade, irmãos, não é daquelas que a gente conhece aqui não, certo? Uma tempestade ela é muito mais do que isso. Chuvas com vento muito forte, como a gente acompanha até nos noticiários, a gente é muito privilegiado, né? Mas se você soubesse que estava se preparando no horizonte essa grande tempestade, você iria se preparar para se proteger de danos eventuais? Sim ou não? Graças a Deus, você disse que ia se proteger, amém. Vocês iriam se proteger ou não? Pois bem, muito bem. Em segundo lugar, se você soubesse, né, que policiais foram enviados com um mandado de prisão contra você, você procuraria advogados para evitar ser levado aos tribunais? Sim ou não? Bom, amém. Graças a Deus por isso. Pois bem, você que está aqui nessa noite, gostaria de apresentar esse texto para você. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Eis que o juiz está às portas. Então, a tempestade da ira de Deus está prestes a chegar. Essa é a grande verdade. Quando ele diz que o juiz está à porta, o juízo de Deus está prestes a chegar. Essa é a grande realidade que Tiago aqui expressa. E como nós devemos agir e reagir em relação a isso? Ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Eis o momento de nós ajustarmos nossa vida com Deus. Não tem o que esperar para amanhã. Nós não sabemos quando as coisas vão suceder. E é isso que Jesus diz. Vocês precisam corrigir e ajustar suas vidas enquanto vocês estão no caminho, enquanto vocês têm a oportunidade de fazê-lo. Irmãos, o que nós queremos que você entenda é que não é que você vai ser preso, ou não é dizer que a tempestade vai assolar sua casa, mas a questão é que o juízo de Deus está vindo.
Jesus, nós vimos sobre a displicência no estudo anterior, que o Senhor virá como o ladrão de noite, sem aviso prévio, sem que haja, na verdade, alguém, olha, está chegando aqui o noivo. Não vai haver aviso prévio, é tudo de repente, é repentino. E como diz aqui Tiago, o Senhor, o juiz está às portas. Então é tempo de aceitar, é tempo de procurar socorro, é tempo de ajustar a vida com Ele. É tempo de ajustar o nosso caminho com Ele. É por isso que o capítulo de Lucas, a gente poderia botar uma grande placa em neon dizendo, cuidado com o perigo. E é isso que ele faz aqui mais uma vez. E quando ele trata aqui, ele está tratando para a multidão. Mas nós podemos tirar lições para nós e entender que nós precisamos ser diligentes e precisamos ter discernimento para avaliar os acontecimentos que nós observamos. Então, você já fez paz com ele? Ou você ainda está vivendo sem se importar? Você já ajustou sua vida com o Senhor? O sinal dos tempos está anunciando a vinda dele. Agora, é o momento de fazer paz com Deus. Talvez você não tenha outra chance. Não sei. Mas talvez você não tenha outra chance. Peça perdão e entregue a sua vida a Jesus, se você ainda não fez. Você que é crente, ou pelo menos que você já levantou a mão, não sei, você que sabe. Mas a questão é, você está andando realmente no caminho? Você tem plena convicção disso? Porque se você não consegue discernir, então você ainda tem problemas. Então que você possa pensar nisso. Que Deus te abençoe. Eu oro a Deus para que esses conselhos possam levar você a ajustar sua vida com Deus de modo prático. Sabe por quê? Porque de palavras ou de boca todos fazem, mas de fato e de verdade, não. Então que você possa pensar nisso. Nós vamos orar nesse momento. Ó Senhor, nosso Deus, nós encerramos aqui, Senhor Deus, esses conselhos, mas não cessam os desafios de que nós possamos assim, Senhor Deus, recordar esses conselhos para ajustar cada vez mais nosso modo de vida, que nós não venhamos a ficar apenas de declarações, mas de conduta, de atitude. Que o Senhor nos ajude a sermos diligentes, a discernir os acontecimentos e estarmos cada vez mais próximos do Senhor na nossa vida diária, na nossa prática diária. Que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas como diz Tiago, praticante, que possamos alinhar aquilo que falamos com aquilo que vivemos. O Senhor claramente diz em Isaías 35:8, que existe um caminho santo, um caminho que nem os loucos errarão, mas só anda nela quem realmente tiver integridade, realmente quem conseguir discernir e viver uma vida diligentemente, sempre fazendo, ó Deus, a tua santa vontade. Que haja esse desafio nos corações de todos que estão aqui. Alguém que tenha dúvida ainda de seu relacionamento com o Senhor, que possa orar nesse momento e render graças a Ti, confessando os seus pecados e entregando a sua vida, confessando a Jesus, ajustando o seu modo de caminhar, mesmo porque o Senhor está próximo de voltar. E quando o Senhor voltar, como estaremos aqui, Senhor Deus, te servindo ou andando conforme os próprios desejos? Que o Senhor venha abençoar a tua igreja e, ao mesmo tempo, remover, Senhor Deus, essas impurezas, essas imperfeições que impedem, ó Deus, o nosso discernimento e, ao mesmo tempo, impedem a nossa diligência. Esteja abençoando o teu povo, fortalecendo e ajudando. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.